Voltamos a conversar com a doutora Elaine, juíza da 2ª Vara de Família, e agora vamos tirar umas dúvidas que são muito recorrentes, doutora, em relação às uniões estáveis. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito das uniões estáveis, quantas uniões estáveis uma pessoa pode ter e se o namoro ele pode ser tratado como uma união estável em termos de contrato, se pode ser feito contrato de namoro. Como é que a senhora pode explicar isso para o nosso público? Esse assunto realmente ele suscita muita curiosidade nas pessoas. Primeiro, a gente fala sobre o divórcio. O divórcio, até a década de 70, ele não era permitido, né? Então, a pessoa se casava uma vez e não poderia casar outra vez, até que veio o divórcio ser permitido. União estável, quantas podem ter? Quantas a pessoa quiser. Mas desde que o casamento institucionalizado seja respeitado. Isto é, se alguém está vivendo este casamento, não estou dizendo que este casamento, por estar no papel, esteja sendo vivido, porque existem os casamentos que estão ali no papel, mas que as pessoas já desfizeram esse vínculo, que são os chamados separados de fato. Esses separados de fato, desde que comprove esse lapso da separação, podem se constituir uma união estável. O problema é que são as questões patrimoniais que elas ficam intrincadas, mas não há limite de união estável, desde que se resolva patrimonialmente para mais tarde não se ter problema. Mas não há limite, a pessoa pode ter 500 uniões estáveis se ela quiser. Quais são os requisitos dessa união estável? São as perguntas mais recorrentes que chegam na vara de família. Os mesmos para o casamento, a vontade do casal estar junto, de aparecer em público como marido e mulher, o afã de constituir uma família, não digo ter filhos, muitas vezes as pessoas têm as opções de não quererem ter filhos, são casais que optam por isso, mas a vontade de ser visto na sociedade como um casal e ser respeitado por isso. Né? Então, alguém que mantém um casamento com a sua mulher, com seu filho, dentro de casa, não pode ter uma união estável, porque esse óbice existe e o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que isso é uma chamada união espúria, não é uma união verdadeira, é um caso, não é uma união estável. Então, a união estável verdadeira é aquela do afã de tornar-se um casamento, de tornar-se respeitada socialmente. Tanto é assim que a Constituição Federal, em seu artigo 226 e seguinte, se não me falha a memória, ela diz que a união estável é equiparada a um casamento e que o Estado há de ajudar que essa união estável se torne um casamento. Por que isso? Porque o casamento ainda é o instituto número 1 do direito de família. Por quê? Porque ele traz um regime tecido do primeiro ao último artigo, regime de bem, regime de filhos, como nascem esses filhos, aquilo ali, você optou pelo seu regime de casamento, você está seguro. Numa união estável, não. Se você não fez um contrato dessa união estável, estipulando as cláusulas, você vai cair na lei geral. E qual será ela? Você vai ter um regime de comunhão universal de bens. O que isso equivale? Isso aí, doutora, tudo que você traz de herança dos seus pais, tudo que você adquiriu na constância dessa relação e depois, se você não oficializar isso, não venha dizer que você não quer dar, que são bens reservados. E é a grande dúvida, né, da população em geral, né, lhe interrompendo um pouquinho, que é importante esse ponto que a senhora tocou, que é a não regulamentação da união estável. Existem uniões estáveis de 20 anos, de 15 anos, de 10 anos e na hora da ruptura a pessoa leva aquele susto, né? Sim. Por conta dessa questão de divisão de bens. Né? Sim, com certeza. Mas nesse afã da Constituição de fazer com que a união estável seja convertida em casamento, já há um processo na vara, novo também para a gente, em que as pessoas que têm 20 anos de casado, elas não passam pelo processo de habilitação normal e convertem aquela relação em casamento. Então, aquele casamento ele vai retroagir aos 20 anos atrás. Outros fazem escritura pública no cartório, já noticiando que casaram, que tem tantos bens, mas é claro que há fraude. Por exemplo, um senhor de 85 anos, pelas questões legais que tem no Código Civil, e a senhora
é sabedora, ele não pode ter atos totais de disposição de bem. Aí vai e casa com uma moça de 25 anos e vai fazer um pacto de união estável. Ora, ele não pode dispor desse bem porque se pressupõe que essa é uma relação em que não está equiparado. Um senhor de 85 com uma moça de 25, bonita e tudo, aí é meio complicado. Então, o direito também vem a proteger esse tipo de coisa e vice-versa, né? Uma senhora de 85 com um rapaz de 25. Então, a lei ela vem traçar todos esses parâmetros numa preocupação de que o direito das pessoas seja obedecido. Mas o que eu sempre posso falar quando eu sou consultada, converso, não posso dar consultoria porque eu sou magistrada, mas conversar, orientar entre uma união estável e um casamento, case, é melhor. Porque você opta pelo seu regime, separação de bens, comunhão universal, comunhão parcial, não entra naquela vala comum e que muitas vezes isso lhe dá problema. Não posso citar nomes porque os processos de família correm em segredo de justiça. Mas esse ano eu tive um caso muito emblemático. Um casal viveu 20 anos em união estável, constituiu uma empresa famosa aqui em Macapá e de repente ele morreu e tinha uma firma individual. Mas ela tocava os negócios com ele nessa empresa. E ele morreu abruptamente. E aí, como que ela vai fazer para tocar essa empresa, para assinar cheques, pagar empregados, embora tivessem um filho de 21 anos? Então, naquela tristeza de que houve a morte, a pessoa ainda tem que recorrer à justiça para ir atrás desses direitos todos, né? Então, vamos viver junto? Vamos, mas vamos fazer um pacto no cartório, vamos fazer as coisas acontecerem com opções, com tudo isso para evitar situações porque futuras. Se for optar por viver só por amor, vai ter também arcar com as consequências de uma ruptura, né, inesperada, né? E isso as pessoas, em consultorias, os advogados colocam isso, né? Mas às vezes as pessoas falam assim, não, eu só quero amar. E daqui a 10 anos, daqui a 15 ou daqui a 2, né? Então, infelizmente hoje, devido a essas questões, né, do direito patrimonial, tem que ser pensado tudo isso, né, doutora? E em relação aos contratos de namoro, né, que se pergunta muito, né, existe essa possibilidade? Olha, o termo contrato de namoro, ele é uma coisa assim meio, vamos dizer assim, que não tem muito amparo jurídico, né? Geralmente se faz isso quem tem muito dinheiro, que é muito famoso, para já estipular cláusulas futuras de que, se esse namoro durar 3 anos, essa mulher não constituiu união estável comigo, eu quero preservar esse bem, eu quero preservar aquele bem. O namoro em si, ele não é uma união estável. Hoje a gente sabe que as relações evoluem, os namorados dormirem nas casas das namoradas e vice-versa, de serem vistos juntos, mas a união estável ela requer muito mais coisas, né? Então, esses contratos de namoro, eles não têm aquela viabilidade jurídica de previsão no código, mas são contratos inominados, que realmente, se forem assinados por pessoas capazes, eles vêm disciplinar coisas futuras. Por exemplo, olha, quando nós casarmos, o regime, ou vivermos em união estável, o nosso regime de união estável vai ser, só vamos dividir os bens que adquirirmos, amealharmos a partir dessa relação. Então, tudo que vale a pena normatizar para evitar coisas futuras é válido. Eu vi você falando, Cláudia, de que as pessoas só querem amar, mas na minha experiência de vara de família, é meio Vinícius de Moraes. O amor, ele é eterno enquanto dure, porque depois que não dá certo, é uma situação bem diferente, né? De bens, de questões, até porque a gente mexe com sentimentos, a gente mexe com desfazimentos de relações, às vezes uma parte, ela não queria sair daquela relação, aquele desamor não é elaborado, o luto não é elaborado, e ela já leva isso para as questões patrimoniais ou para a alienação parental dos filhos. Então, eu sempre digo que vara de família é vara de emoção. É um ramo da justiça que não há intelecto, não há conhecimento e sim passionalidade. As pessoas perdem as estribeiras, o domínio da sua consciência e realmente a gente vive situações tragicômicas, como por exemplo, hoje eu já não coloco grampeadores de processo que são enormes na minha sala de audiência, porque
numa das minhas audiências, entre um casal de médicos, que eu não vou citar o nome, eu quase tenho o vidro da minha sala de audiência quebrada. Porque foi tão difícil que a mulher pegou o grampeador para atirar no marido. Então a gente vê que essas questões passionais são tão latentes que não são só das pessoas de baixa cultura, de baixa renda, a emoção aflora. Então, assim, são dessas naturezas. Então, o contrato de namoro não é que ele exista no ordenamento jurídico, aquele contrato ali previsto, mas ele é um contrato inominado, é uma estipulação para a validade daquela relação enquanto ela durar. As pessoas têm externado bastante essa curiosidade, porque há, na verdade, doutor, um certo receio, né? Hoje, principalmente das mulheres que estão mais evoluídas em termos de trabalho, de instrução, e ela labuta para ter uma vida independente, de repente ela encontra um parceiro e fica naquele receio, será que eu vou namorar, será que eu não vou? E isso pode ter implicações nos meus bens no futuro, porque enquanto está naquela fase, né, do conhecimento, do envolvimento, é muito bom, né? Mas quando chegar essa fase aí na sua sala de audiências, aí a coisa realmente pode se transformar numa tragédia, muitas das vezes. Mas né? O que eu penso como mulher? Nós lutamos muito, queimamos sutiãs em praças públicas, lutamos por uma igualdade no mercado de trabalho e hoje a gente tem essa relativa igualdade. Ainda há muitos estudos do BIRD, do Banco Mundial, de que a gente com a mesma escolaridade, com o mesmo grau, até com escolaridade maior, com doutorado, nossos salários como mulheres ainda são menores que os homens. Mas, enfim, nós quisemos sempre uma igualdade. Mas é incrível que a mulher, quando chega nessa parte de divisão, ela quer o bem reservado. Mas o homem não, ela quer o do homem. Então, assim, até isso precisa ser assentado na nossa cabeça como mulher também. Porque hoje nós agimos como homem também, porque nós também temos o tipo de família que nós somos o arrimo da família, em que nós sustentamos os filhos e o marido está lá em casa, cuidando dos filhos, com uma profissão mais subalterna. Então, esse tipo de questão social também a mulher precisa saber enfrentar. E o que eu noto é que a gente quer a igualdade, mas não quer dar. Então, é uma coisa que tem que ser ainda muito trabalhada na sociedade. A né? mulher, ela porque quer, é o machismo ainda, ela a gente daquela postura. Mas ela não quer pagar a conta no restaurante. Pode ter certeza. Nós voltamos no próximo bloco, depois dos comerciais.